Olá, começa agora o Inteiro Teor, sejam bem-vindos e bem-vindas. Nesta edição vamos falar sobre direitos previdenciários e do consumidor. Confira! Independentemente da situação da empresa, INSS é o responsável final pelo pagamento do auxílio maternidade. É abusiva a cláusula que exclui furto simples da cobertura de seguro, sem a distinção clara entre furto simples e qualificado. E no IT Entrevista, diretora da SUSEP fala do mercado de seguros no Brasil. Começa agora. Vem comigo! A gestação é um momento único e, com a proximidade do nascimento do bebê, a última coisa que se quer é ter que resolver problemas trabalhistas e previdenciários. Mas, infelizmente, isso pode acontecer. Imagine trabalhar em uma empresa que decretou falência há poucos dias do parto. Nessa situação, quem vai garantir o salário maternidade? A Justiça entendeu que o INSS tem essa obrigação. Veja na reportagem de Ana Paula Souza. A advogada Daniela Carvalho, funcionária terceirizada no estado do Mato Grosso, passou do sonho de uma gestação planejada ao pesadelo do pós-parto sem assistência. Eu engravidei em março, a previsão do parto em novembro, final de novembro. E aí, no segundo semestre, eu já tinha entrado em contato com a empresa para ver a situação da licença. A gente planejou e a gente estava esperando a chegada dela. Chegando a proximidade da data, a empresa fechou as portas. Ela não comunicou, ela não deu satisfação para os funcionários, nada. Ela simplesmente fechou as portas e no outro dia a gente já tinha conhecimento que ela não existia mais na nossa cidade, porque ela era uma filial, né, de Brasília. Foi assim que, depois de 10 anos de trabalho, Daniela ficou, a princípio, sem a segurança financeira da licença maternidade, um benefício que garante à mãe, durante o período de afastamento do trabalho, uma remuneração proporcional aos últimos salários recebidos. Então, eu tive que procurar um médico mais em conta, e aí eu fui conhecer meu médico nas vésperas de ter neném. E isso para a gestante é muito importante, né? Sim. Você ter um laço de confiança com o médico. Então, eu tive que criar esse laço em pouquíssimo tempo, né? Então, isso também já dificultou o meu emocional na hora que eu fui ter neném. Né? A questão da financeira, porque você, quando você é empregado, a empresa está cumprindo as obrigações dela, você sabe que você vai ter aquela quantia, que você vai conseguir cobrir os seus gastos, né? E aí eu perdi isso também. E foi exatamente para esse momento que o legislador previu a licença maternidade, instituída em 1943 pela Consolidação das Leis Trabalhistas, a CLT. Desde então, o benefício tornou-se um direito das trabalhadoras com carteira assinada, trabalhadoras rurais, microempreendedoras individuais, autônomas e contribuintes facultativas nos casos de parto, adoção de menor de idade ou guarda judicial, morte do feto dentro do útero ou no parto e aborto espontâneo ou previsto em lei. E foi em busca desse benefício que Daniela ingressou na Justiça. A advogada Marinice de Fátima da Cruz fundamentou o pedido no artigo 6º da Constituição Federal, que prevê a proteção à maternidade como um dos direitos sociais. E buscamos a garantia do direito dela. Porque o Estado, né, o Estado tem que proteger a mulher, né, como todos, está garantido, né, a proteção à maternidade, o auxílio à maternidade. E ela sofreu muito durante esse período que ela ficou sem receber esse benefício. Ficou totalmente desamparada. Como a empresa faliu na falta de uma empresa, de um empregador para pagar o salário maternidade, a mulher tem que se socorrer do INSS.
A princípio, a Justiça Federal em Mato Grosso determinou que o INSS deveria pagar a licença maternidade de Daniela, mas isso não aconteceu. E, para piorar a situação, aconteceu a troca do juiz que analisava o processo. O novo magistrado que pegou o caso entendeu que a segurada não apresentou provas suficientes de seu vínculo com a Previdência Social, pois Daniela tinha apenas a carteira de trabalho como comprovação. Esse fato, além de outros recursos, levou o caso a chegar aqui ao TRF da Primeira Região. O processo foi analisado pela segunda turma do TRF1. O relator, desembargador federal João Luiz de Souza, destacou que o entendimento do tribunal é no sentido de que o registro em carteira de trabalho constitui prova plena do exercício de atividade trabalhista e as anotações contidas ali têm presunção de veracidade. Em seu voto, o magistrado também ressaltou que o fato de ser atribuição da empresa pagar o salário maternidade da segurada empregada não afasta a natureza do benefício previdenciário da obrigação em questão, deixando para o INSS a responsabilidade final para o pagamento à beneficiária. Você sabia que algumas cláusulas em contratos de seguros podem deixar você desprotegido quando mais precisar? Milhares de brasileiros enfrentam surpresas desagradáveis ao tentar acionar a cobertura que pensavam estar prevista em suas apólices, descobrindo tarde demais que estavam presos a condições abusivas. Vamos mostrar agora como identificar esses pontos críticos em seu contrato e o que fazer para garantir seus direitos antes que seja tarde demais. Confira na reportagem de William Nascimento. Eu tenho um seguro veicular porque eu sou originalmente do Rio de Janeiro, uma cidade muito violenta, muitos riscos de assalto, então a gente precisa ter uma cobertura aí que garanta reparos e, enfim, ressarcimento do veículo em caso já fui assaltada, já levaram o meu carro, enfim. Eu acho que é uma segurança, né, tanto para mim quanto para os meus familiares, caso aconteça alguma coisa. Caso aconteça algum acidente, tanto dentro do trabalho como fora. Eu tive apendicite supurada, eu quase morri, então é melhor prevenir agora. Seguros de vida para automóveis, residências, máquinas agrícolas ou empresas. As opções no mercado são inúmeras e crescem a cada ano. Apenas no primeiro trimestre de 2024, no Brasil, o setor arrecadou mais de 100 bilhões de reais, um aumento de 13,7% em comparação ao mesmo período do ano passado. A proteção do patrimônio e a tranquilidade de contar com uma cobertura financeira diante de imprevistos são fatores que impulsionam cada vez mais esse mercado. No Brasil, a cobertura de sinistros ofertada pelas seguradoras, assim como a regulação e a fiscalização das empresas, é garantida pela Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP. Segundo a autarquia, os seguros de automóveis, seguidos pelos seguros rurais e de vida, são os mais contratados no país. A diretora de Infraestrutura de Mercado e Supervisão de Conduta da SUSEP, Júlia Normandi Lins, aponta as principais reclamações dos consumidores. As principais queixas, elas estão relacionadas à etapa de comercialização e venda do produto, ou seja, são aqueles probleminhas ali relacionados a um eventual não reconhecimento de uma compra de seguro, a uma recusa de contratação de um determinado cliente que ele vai ali em busca de um seguro e a sua contratação é recusada. A gente tem também um alto número de reclamações relacionadas à própria demora na análise de documentação quando você vai contratar esse seguro. Júlia acrescenta que muitas queixas surgem na hora em que o consumidor aciona o seguro. O momento em que a seguradora está ali pedindo os documentos para o segurado para verificar se houve ou não a realização daquele sinistro, se é ou não devida à indenização. Então, nesse meio tempo, a gente tem reclamações sobre o próprio pagamento das indenizações, né? E também sobre a demora nesse pagamento, nessa verificação de documentos. Eu acho que essas
são as principais queixas. Quando as reclamações não são resolvidas diretamente pelas seguradoras ou pela SUSEP, algumas situações acabam na justiça. Foi o caso do problema enfrentado pelo Conselho Federal de Corretores de Imóveis por causa de um furto de um notebook que estava segurado. O pagamento da indenização foi negado pela seguradora, considerando que não ocorreu um furto qualificado, coberto pelo seguro, e sim um furto simples. Por isso, o caso chegou à justiça. O relator do processo no TRF1, juiz federal João Paulo de Abreu, observou o entendimento do STJ de que o consumidor deve ser informado previamente sobre as condições contratuais e as cláusulas que excluam furto simples devem estar sempre em destaque, permitindo imediata e fácil compreensão do que está sendo celebrado. Ou seja, a quinta turma entendeu que a cláusula que excluiu o furto simples da cobertura, por não fazer a distinção entre furto simples e qualificado de forma clara, deve ser considerada abusiva. Sendo assim, o conselho deve ser indenizado pela seguradora em aproximadamente R$ 54 mil. O presidente do Conselho Federal de Corretores de Imóveis, que foi responsável pela ação na Justiça, comemorou a decisão, que confirma a importância da transparência. Eu acho que as seguradoras têm de ter, sim, uma responsabilidade maior na hora de fazer o seguro e deixar muito claro para as pessoas e não simplesmente dizer, olha, eu quero vender o seguro e diz lá um monte de coisa, a pessoa iludidamente assina um contrato e depois, na hora que acontece um sinistro, ele não tem o respaldo esperado. Independente da natureza, ao contratar um seguro, o consumidor deve fazer uma análise de mercado, buscando identificar se aquela seguradora possui ou não uma boa reputação. A avaliação, segundo Júlia Lins, pode ser conferida no portal da SUSEP por meio da plataforma SUSEP.com. Nessa plataforma, a gente disponibiliza para qualquer cidadão um conjunto de painéis em que a SUSEP demonstra vários indicadores e rankings de reclamação. E esses painéis e indicadores, eles são desenvolvidos justamente a partir dos dados que a gente recebe aqui das empresas. E o cidadão ele pode usar essa plataforma, por exemplo, para conseguir obter informações sobre o nível ali de reclamações de cada uma das empresas, de acordo com cada um dos segmentos que são comercializados, de acordo com o tipo de reclamação. Então, é um sistema bastante interessante que a gente tem à disposição de todo e qualquer cidadão. A partir de agora, no IT Entrevista, confira com William Nascimento um panorama do mercado de seguros no Brasil. Ele conversou com Júlia Lins, que é diretora técnica da Superintendência de Seguros Privados. Ela esclarece como a SUSEP lida com as queixas e reclamações dos consumidores e explica como o uso de tecnologia tem influenciado o setor. Acompanhe. Olá, Júlia. O mercado de seguros no Brasil é bastante amplo. Nesse sentido, quais são os principais tipos de seguros oferecidos hoje em dia e quais deles têm a maior adesão por parte dos consumidores? A gente tem, de fato, uma gama de seguros aí que são vendidos no mercado, né? E isso é muito bom para o mercado consumidor. Dentre os principais seguros, eu acho que a gente poderia destacar aqui o seguro auto, tá? Que é o seguro que ele tem o maior volume de arrecadação aqui do segmento de seguro de danos. Ele corresponde a pouco mais de 40% da arrecadação total. A gente tem também um seguro que tem um volume muito interessante também, que é o seguro rural. No seguro de pessoas, por exemplo, nesse segmento específico, a gente tem o seguro de vida, que representa ali nesse âmbito uma grande parcela dos seguros comercializados, e a gente tem aqui, como você mencionou, vários outros ramos de seguro que não tem ali numerações tão expressivas como é o caso do seguro auto, mas tem grande importância também, seja para a infraestrutura, seja para o cidadão comum, para a própria infraestrutura, para a própria indústria. A gente pode citar os riscos de engenharia, os riscos nucleares, o seguro garantia. Para o cidadão comum, aqui tem o seguro residencial, tem o seguro funeral, tem o seguro viagem, enfim, a gente tem de fato uma quantidade bastante grande de seguros aí que estão sendo comercializados no mercado, mas de fato de maior expressão continua sendo o nosso seguro auto. Agora, Júlia, quais são os dados mais recentes sobre o mercado segurador no Brasil
em termos de crescimento, arrecadação e impacto econômico? A SUSEP, ela divulga mensalmente o que a gente chama de síntese mensal, que é um documento que a gente publica com os principais números do mercado de seguros. O mais recente demonstra que, e a gente tem aqui uma consideração dos dados de 2024 considerados até julho, que houve um aumento de 15% da arrecadação do setor se a gente compara aos 7 primeiros meses de 2023. Então, até então, a gente alcançou cerca de 249 bilhões de arrecadação em comparação ao que a gente viu no ano passado. Isso representa um crescimento, de fato, de aproximadamente 15%. Em relação às reclamações, como a SUSEP atua para fiscalizar as seguradoras e garantir que os direitos dos consumidores sejam respeitados? A gente tem algumas formas de obter esses dados. Uma das principais formas é por meio das próprias ouvidorias das seguradoras e das entidades supervisionadas. Então, elas são obrigadas aqui a enviar à SUSEP todos os dados de reclamações que chegam até elas. A gente tem também a plataforma consumidor.gov, que é um importante balizador, que é uma plataforma disponibilizada pelo governo federal e que os consumidores eles podem entrar ali. Toda seguradora ela tem que obrigatoriamente se cadastrar, tá? Então, o consumidor ele pode chegar nesse portal e tentar uma autocomposição, por exemplo, com a seguradora ou a entidade que ele se sentiu ali prejudicado. Então, o que a gente faz? A gente pega essas informações que a gente tem, seja da seguradora, seja ali por meio do próprio consumidor.gov, e a gente faz análises e monitoramentos periódicos. Então, a gente foca na qualidade das informações que são produzidas e a gente realiza uma espécie de gestão de dados e informações que a gente obtém dessas plataformas, justamente para que a gente possa, num momento posterior, empregar essas informações como subsídios e elementos de ações que são voltadas para que a gente garanta, de fato, essa efetividade do direito do consumidor. E como a SUSEP lida com as queixas e reclamações dos consumidores? A partir do momento que a gente constata que aquela denúncia ela é procedente, a gente vai ali prosseguir com os nossos procedimentos padrão, seja um procedimento de reparação de apontamentos, ali solicitando que aquela empresa ela atue no sentido de reparar aquela questão específica que foi levantada. Às vezes isso resulta em aspectos mais graves relacionados à conduta, então, eventualmente, a gente deve abrir um procedimento administrativo sancionador contra aquela empresa. Temos visto uma maior digitalização e uso de tecnologia no setor de seguros. Como essas inovações podem beneficiar os consumidores e tornar o mercado mais acessível e ágil? Eu acho que a digitalização, ela simplifica essa jornada do consumidor, ela traz o consumidor, por exemplo, para um processo de contratação, de execução do contrato ali na regulação de sinistro muito mais ágil, muito mais eficiente e muito mais palatável ali para o consumidor comum. Sem contar também na grande possibilidade que as seguradoras têm hoje em dia de usar a tecnologia no próprio processo de subscrição e avaliação de riscos. Ou seja, hoje em dia ela tem como entender se você é um bom condutor, se você é um mau condutor, para aí ela conseguir, por exemplo, precificar o seu seguro de uma forma melhor. Ela pode te premiar caso você seja um bom condutor, e aí você tem uma diminuição no valor que você paga ali mensalmente para o seu seguro alto, por exemplo. Nós conversamos com Júlia Lins, diretora de Infraestrutura de Mercado e Supervisão de Conduta da SUSEP. Júlia, muito obrigado pela entrevista. Não, por isso, é um prazer aqui para a gente poder contribuir aqui com o trabalho de vocês. Esse foi o Inteiro Teor, com notícias da Justiça Federal da Primeira Região. E você pode continuar acompanhando as novidades do Tribunal no nosso portal e também nas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. Até o próximo programa. Tchau!